Eu quero te fazer uma pergunta simples, mas que talvez ela não seja de fácil resposta. O que tu quer? De verdade. Agora, para tua vida. Não o que seria mais responsável querer. Não o que seria mais bonito dizer. Não o que não vai decepcionar ninguém. Não o que cabe nas expectativas. O que tu quer? Eu quero que tu pause um pouco nessa pergunta. Porque para muita gente, o silêncio que vem depois dela não é paz, é vazio. Como se essa pergunta chegasse em um quarto que foi esvaziado há muito tempo. E tu nem sabia que ele estava vazio. Tu consegue dizer o que tu não quer. Consegue listar o que tu precisa resolver. Consegue dizer o que os outros esperam de ti. Consegue nomear o que tu acha que é certo. Mas quando a pergunta é: o que eu quero? Só eu. Só porque eu quero. Algo trava. E hoje nós vamos olhar para isso. Porque talvez tu não seja indecisa. Talvez tu apenas tenha aprendido muito cedo que desejar era perigoso. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, meu amor. Pois hoje nós vamos ir para uma camada mais profunda desse processo. A camada do desejo. Porque antes de acreditar que merecemos receber, talvez tu precise recuperar a capacidade de desejar. Não de querer para provar alguma coisa, para competir com alguém ou para compensar uma carência, mas aquele desejo como uma expressão de vida, de presença, de verdade, de direção. Esse é o episódio 4 da série sobre merecimento. E hoje a pergunta é: quando foi a última vez que tu quis algo só porque tu queria? Queridão, queridona, existe uma sequência silenciosa que acontece na vida de muitas pessoas. Primeiro a gente quer algo. Depois algo acontece em resposta a esse querer. Pode ser rejeição, isso não é pra ti. Pode ser comparação, tem gente que precisa muito mais. Pode ser vergonha, quem tu pensa que tu é pra querer isso? Pode ser uma crítica, tu tá querendo demais. Culpa, como tu pode querer isso enquanto tanta gente tá sofrendo? Pode ser silêncio, ninguém responde ao teu querer. Ninguém valida, ninguém escuta, como se aquilo nem existisse. E então aos poucos tu aprende. Querer dar trabalho, incomoda, decepciona, gera frustração. O desejo expõe. Querer pode fazer você ser julgada. E uma criança que quer pertencer faz o que precisa para continuar sendo amada. Então ela começa a querer menos. Ou começa a esconder o que quer. Ou começa a justificar tudo antes mesmo de desejar. Eu quero, mas só se não der problema. Eu até quero, mas nem precisa ser agora. Eu quero, tá, mas deixa pra lá. Eu quero. Tá, mas talvez nem seja tão importante, né? Percebe? Até que chega um momento em que ela não aguenta e ela não pergunta mais. O desejo deixa de ser um movimento natural e vira algo que precisa de autorização. E aqui mora uma dor muito profunda. Porque quando tu perde o contato com o que tu quer, tu não perde apenas a vontade. Tu perde a direção.
O desejo não é apenas um capricho, ele é um sinal. E ele aponta para o que importa, para o que tem vida, para o que acende algo dentro de ti, para o que talvez tenha sido colocado por Deus como direção, chamado, movimento, expansão. Quando o desejo é suprimido, a pessoa pode continuar funcionando muito bem. Ela trabalha, cuida, resolve, organiza, entrega, aparece, mas por dentro ela vai ficando ausente. Porque viver apenas respondendo ao que os outros precisam não é o mesmo que viver a própria vida. E talvez tu conheça essa sensação. A sensação de ser muito eficiente, mas pouco presente. Dar conta de tudo, mas não saber mais o que te alegra. De cuidar de todos, mas não saber mais o que tu precisa. De ter uma vida cheia, mas sentir que tem pouca coisa dentro dela. E esse vazio ele não se resolve com mais tarefas, nem com mais conquistas, com mais pessoas ao nosso redor, porque ele não é falta de coisa, é falta de presença, falta da tua própria presença, Senhora. Em João 5 existe uma cena muito forte. Um homem estava há 38 anos junto ao tanque de Betesda. 38 anos esperando, aguardando que as águas se movessem, esperando que alguém o ajudasse a entrar no tanque, esperando que as condições finalmente fossem favoráveis. Então Jesus chega no rolê, olha para aquele homem e faz uma pergunta que à primeira vista ela parece muito óbvia. Queres ser curado? E eu amo isso. Queres? Olha isso, senhores. Jesus não começa perguntando, tu merece? Tu fez tudo certo? Tu tem fé suficiente? Tu te esforçou bastante? Ele pergunta, tu quer? E sabe o que mais chama a atenção? O homem não responde diretamente. Ele começa a explicar os obstáculos. Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água se move. Enquanto eu estou indo, outro chega antes de mim. Percebe? Jesus pergunta sobre o desejo. Ele responde com a impossibilidade. Jesus pergunta sobre querer. Ele responde com circunstância. E quantas vezes nós fazemos o mesmo? Deus toca uma área da nossa vida e pergunta, tu quer? E nós respondemos, mas não tem como. Mas agora não dá. Mas eu não tenho ajuda de ninguém. Mas sempre alguém chega antes. Mas talvez não seja para mim. Depois de tanto tempo esperando, aquele homem já não falava mais a partir do desejo. Ele falava a partir da frustração, da repetição, da desistência disfarçada de realidade. Mas Jesus não entra na lógica do tanque. Ele não discute a fila, não negocia as circunstâncias. Ele não espera nem a água se mover. Ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. A cura começa quando aquele homem é chamado para fora da narrativa de impossibilidade. E talvez hoje Deus esteja fazendo algo parecido conosco, perguntando, tu quer? Antes de discutir todos os motivos pelos quais tu acha que não pode. Existe uma distorção que nós precisamos olhar com muita honestidade. A ideia de que desejar é errado. Como se querer fosse egoísmo. Como se ambição fosse sempre soberba. Como se ter vontade própria fosse falta de entrega. Como se uma mulher espiritualizada precisasse ser quase inexistente. Sempre disponível, adaptável, satisfeita com pouco, sempre dizendo, por mim tanto faz. Mas será que tanto faz mesmo? Ou tu só aprendeu que dizer eu quero era perigoso demais? Senhores, o desejo não é pecado. O problema é não desejar.
O problema é quando o desejo governa sem consciência. Mas suprimir desejo não é maturidade espiritual, é anestesia. Maturidade espiritual não é matar o querer, é levar o querer para Deus. É dizer, Pai, isso está vivo em mim, me ajuda a compreender, me ajuda a alinhar, me ajuda a discernir. Suprimir é enterrar antes de olhar. Submeter é trazer para a presença de Deus e permitir que Ele ilumine. E são coisas completamente diferentes. E talvez tu tenha passado muito tempo tentando ser uma pessoa mais espiritualizada e matando partes tuas que Deus queria amadurecer, não destruir. O Salmo 37:4 diz assim: deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração. Não apenas as tuas obrigações, não apenas as tuas responsabilidades, não apenas aquilo que tu racionalizou como aceitável. Os desejos. E isso não significa que todo desejo deve ser seguido sem discernimento. Mas significa que desejo importa, entende? Ele é material de oração, material de escuta, material de consciência, de direção. Deus não tem medo do teu desejo, meu amor. Às vezes, quem tem medo dele é tu. Porque desejo revela onde existe vida, onde existe dor, onde existe falta. Revela onde existe chamado. Revela onde tu ainda espera a permissão para existir com mais inteireza. E talvez hoje a maturidade espiritual comece exatamente aqui. Não escondendo o que tu quer de Deus, mas tendo coragem de levar o teu querer para a presença dele. Sem maquiagem ou frase bonita, sem fingir que tanto faz quando não é assim. Queridão, queridona, o desejo não é pecado, é um instrumento de navegação interior. Quando tu suprime o desejo, pode até se tornar muito funcional, mas começa a se ausentar da própria vida. Saber o que tu quer não é egoísmo, é presença. É o começo de uma vida mais consciente. E Deus não trabalha apenas com aquilo que tu aceita mostrar. Ele trabalha também com aquilo que tu tem medo de admitir. Hoje eu quero te propor um exercício de reencontro com o desejo. Pega papel e caneta e, de novo, responde sem filtro. Sem tentar parecer madura, desapegada, muito menos espiritual, senhora. Vamos? Eu quero que tu complete as frases. Uma coisa que eu queria quando era criança e aprendi a não querer mais foi... Uma área da minha vida onde eu realmente não sei o que eu quero é... Algo que eu quero, mas tenho vergonha de admitir que quero é... Uma coisa que eu quero, mas imediatamente penso se tenho o direito de querer é... Dá espaço para isso aí tudo aí dentro. E depois eu quero que tu escolha uma dessas respostas, a que mais mexeu contigo. E escreve assim: eu aprendi a não querer isso por quê? O que acontecia quando tu desejava algo? Quem ficava desconfortável? Criticava, diminuía, alguém ignorava? O clima pesava? Percebe o que levanta com essa frase, tá? Quando tu concluir isso, nós vamos para a terceira parte. E daí talvez tu dê uma pausa aqui agora, responda as perguntas e depois volte aqui. Certo? Então agora, com todas essas informações, respondendo as perguntas, entendendo quais eram as emoções que estavam quando nós desejamos demais, eu quero que tu agora feche os teus olhos por um momento. Respira fundo. E imagina Jesus perguntando com presença e sem pressa: o que você quer?
Não responde com os obstáculos. Não fala do tanque, não fala de quem chegou antes. Não explica por que é difícil. Responde apenas com o desejo. Pai, eu quero. Pode ser simples, pequeno, pode parecer bobo, mas diz. Porque talvez exista uma parte tua há muito tempo esperando alguém fazer essa pergunta com amor. Vamos à nossa oração? Pai, hoje eu te peço coragem para desejar de novo. Coragem para reconhecer o que foi silenciado, o que foi guardado, o que foi enterrado por proteção. Ajuda-nos, Pai, a olhar para o nosso desejo sem medo, sem culpa, sem vergonha. Que nós possamos amadurecer emocionalmente para entender de onde vêm os nossos desejos e amadurecer espiritualmente para levá-los à Tua presença com verdade. Que cada pessoa que ouvir esse episódio, Pai, encontre um rastro de vida dentro de si, uma vontade esquecida, um sonho adormecido, uma direção que ficou soterrada sobre tantas responsabilidades. E que ao ouvir essa pergunta, o que você quer? Não responda apenas com impossibilidades, mas tenha coragem de dizer, eu quero. E que esse seja o começo de um retorno, não para o egoísmo, mas para a presença. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, tu não perdeu a capacidade de querer meu amor. Ela só está aí guardada por proteção, por sobrevivência, porque em algum momento talvez tenha sido mais seguro não querer tanto. Mas tu não é mais aquela criança. E hoje tu pode começar a perguntar de novo, o que eu quero? O que ainda está vivo dentro de mim? O que eu deixei de desejar para continuar pertencendo? O que eu chamei de desapego, mas talvez fosse medo. E se durante esse episódio tu percebeu que não consegue responder com clareza o que tu quer, ou percebeu que existe culpa, medo, vergonha quando o desejo aparece, eu quero te apresentar o ponto de clareza. Uma devolutiva personalizada em áudio, onde eu olho para o teu momento com um olhar terapêutico, sistêmico, espiritual, te ajudando a enxergar aquilo que talvez seja difícil ver sozinho. Às vezes tu não precisa de mais uma resposta pronta, precisa de clareza para reconhecer o que está vivo dentro de ti. Só tu comentar clareza aqui embaixo que eu te chamo, certo? E amanhã nós seguimos nessa série, olhando para uma pergunta muito importante. O que tu faz quando finalmente começa a dar certo? Certo? Lembra de curtir, comentar e compartilhar? Isso é importante, certo? Te vejo amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!